que é preconceito? Segundo o dicionário, preconceito é um juízo de valor pré-concebido sobre algo ou sobre alguém que se pauta em uma opinião construída sem fundamento, um conhecimento sem reflexão. É uma forma de pensamento em que uma pessoa chega a conclusões que entram em conflito com os fatos por os ter pré-julgado. Vivemos numa sociedade ainda intolerante. Pessoas são desprezadas pela cor da pele, pela orientação sexual, pela condição financeira e por qualquer outro motivo ínfimo. Numa época em que falar sobre preconceito é tudo mimimi, eu convido vocês a mergulharem conosco nas histórias, nas trajetórias e nas reflexões sobre quem nós somos, o que buscamos e como podemos contribuir para o mundo ser mais justo e mais democrático. Vamos juntos? E para essa discussão tão importante, eu conto com a presença da psicóloga Ana Letícia Moraes e uma amiga também, né? Não é só psicóloga, né, Ana? Por favor, Ana, se apresente para o pessoal. Olá, então como a Adna disse, eu sou Ana Letícia, eu sou psicóloga, eu sou formada pela UEL também, me formei aqui em Londrina, trabalhei, né, e trabalho, isso é um ponto assim, que desde que eu saí da faculdade eu trabalho com a clínica, né, então o que eu tenho maior facilidade, maior gosto, enfim, né, é pela clínica. Então eu tenho maiores estudos, né, e daí acho que isso é um ponto importante a se falar também, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Né, que é o trabalho, que foi o trabalho também dentro da graduação e pós, né, com a sociedade, né, então dentro da universidade que eu trabalhei mais, né, em pesquisa, em projeto de extensão, foi o projeto de Casal e Família e o projeto de pronto atendimento, né, que é o projeto que a gente presta serviço de fato à comunidade. Que legal. Então as pessoas que chegam lá, que estão em necessidade de atendimento imediato, né, então a gente vai fazendo esses atendimentos. Então acho que esse é um ponto importante, porque depois isso, né, vai fazer diferença nesse assunto. Então é isso, hoje em dia eu continuo trabalhando com clínica de maneira online. Já trabalhei também com casal e família e com crianças, mas atualmente por conta da modalidade online também eu trabalho com adultos, né, adolescentes também, né, mas mais adultos e idosos. Então é isso, essa sou eu. Vocês vão conhecer muitas outras facetas de Dona Ana. E Ana, pra gente iniciar essa conversa, acho que não tinha ninguém melhor do que você pra gente discutir sobre isso e sobre preconceito e saúde mental. E aí, pra começar, eu vou ler um trecho desse livro que eu sou apaixonada, que é da Viola Davis, que chama Em Busca de Mim. E ela é um diálogo curtinho que ela tem com o Will Smith. Anos depois, durante uma conversa com Will Smith no set de Esquadrão Suicida, eu tive uma epifania. Ele me perguntou, Viola, quem é você? Como assim? Eu sou eu, respondi com uma confiança forjada. Ele perguntou outra vez, não, quem é você? O que você quer dizer com isso? Olha, eu vou ser sempre um garoto de 15 anos que levou um pé na bunda da namorada. Sempre serei esse garoto. Então quem é você? Quem sou eu? Fiquei calada e mais uma vez aquela memória indestrutível me atingiu. Então eu despejei. Sou uma garotinha que corria para casa todos os dias no 3º ano porque uns garotos me odiavam por eu ser não bonita, por eu ser negra. Will me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez e só assentiu. Senti um nó na garganta, as lágrimas se formando. As memórias são imortais, são imperecíveis e precisas. Têm o poder de dar alegria e perspectiva em tempos difíceis, ou podem sufocar. Definir você de uma maneira que tem mais a ver com a percepção limitada das pessoas do que com a própria verdade. Bem, Viola Davis, a gente conhece toda a trajetória dela e aí a gente consegue ver o quanto as feridas ainda marcam, né? Eu posso dizer que nós somos as nossas memórias, nós somos, histórias como essa são muito mais comuns, infelizmente, do que a gente imagina e eu tenho certeza que você, assim como eu, escutamos isso todos os dias no consultório, né? Ô, Ana, como que você entende, como psicólogo, o impacto do preconceito na construção do nosso eu?
Olha, acho que essa é uma pergunta fundamental e acho que é até importante a gente começar por isso, assim, né? Primeiro, dizer sobre o preconceito também, né? Porque o que é preconceito, né? Quando a gente fala, preconceito, né? Daí você até, no início, você até colocou em relação à orientação sexual, em relação à cor da pele, né? Mas acho que a gente pode dar nome também, né? Ao racismo, à LGBTfobia, né? Então, acho que são coisas que a gente vê aí o tempo todo acontecendo. E aí, como que pensar sobre essas coisas, né? Então, acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque dizendo já sobre minha área, né, sobre a psicologia, muitas vezes a questão do preconceito é tirada, né, da relação da subjetividade, das relações da pessoa, né? Então, às vezes, quando leva isso para a clínica, isso desaparece, né? Então, vamos tratar sobre você, né? Mas esse você, né, tá dentro da sociedade. Com certeza. Você, né, tá aí andando na rua, tá indo ao shopping, tá vivendo, né, na relação com a família. Então, acho que essa é uma pergunta muito importante, porque o impacto é total, né? Então, não tem como eu falar de um indivíduo sem falar dos lugares que ele frequenta, da sociedade, das relações que ele tem, das relações familiares, né, mas dele como um todo. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, acho que falando já dessa coisa do preconceito, me remete à violência, né? Então, acho que quando você fala desse relato, né, eu penso nas violências sofridas mesmo. Claro. Né? Então, as pessoas trazem as violências, né? E, para muito além disso, muitas das violências vão ser reconhecidas também dentro da clínica, né? Porque muita gente, aí eu falo da minha experiência, né, do trabalho na clínica, chega falando sobre uma situação de racismo, por exemplo, que sofreu e não sabe que aquilo lá foi uma situação racista. Olha, né? isso. Então, porque aconteceu aquilo no meu trabalho que alguém me tratou. Isso é racismo, você percebeu, né? Você consegue entender que você foi, né, desrespeitada por essa condição, pela cor da sua pele, né? Então, acho que o impacto, né, na formação é total, né? Até por uma coisa de que lugar que o outro te dá, né? Então, que lugar que o outro te vê no mundo? Eu tava ouvindo o podcast, o outro episódio do podcast com a Kátia, que ela fala desse reconhecimento do outro, né? Que a gente vai se vai se reconhecendo a partir do outro. Isso. E aí, acho que isso é um ponto total para colocar aqui, né? Porque em que lugar que vai se dando o preconceito? Vocês vão ver que eu vou falar mais sobre preconceito racial, sobre racismo, porque é o que eu tenho mais vivência, né? Mas acho que isso a gente vai estender para todas as outras áreas de violência, de preconceito, enfim. Mas esse lugar que o outro vai te dando, né? Então, né, essa relação da criança preta dentro de uma escola, né, da criança, né, de uma criança e eu não vou nem dizer, né, uma criança gay, acho que não é assim, que nem precisa ser dito dessa forma. Um menino, por exemplo, que tem os traços ditos mais afeminados. Isso. Né? O quanto que isso causa dentro da subjetividade, né? Porque isso é muito, né, é alvo de violência, né, uma menina do cabelo crespo, né, o quanto que isso muitas vezes é colocado como uma questão. Então, acho que são essas coisas, né, são essas violências que eu coloco muito como esse lugar predestinado na sociedade, né. Então, você ocupa já esse lugar desde muito pequeno, né, dessa coisa que não é muito bem aceita, que não é muito boa, que não é muito legal. Então, acho que o impacto, né, é total, porque aí para além dessa construção da subjetividade que vai sendo permeada toda por essa porque você é uma pessoa preta, ou porque você é gay, ou porque, enfim, muitas outras coisas, mas também as violências que vão sendo geradas a partir disso, né? Então, acho que o aspecto que eu fico pensando, assim, é como isso vai moldando a subjetividade, né? Então, o quanto que essas marcas vão trazendo outras marcas, exato, né? E que não tem como você tirar isso da pessoa, dizer, não, se você aprender a lidar com isso, você vai parar de existir. Não vai parar de existir. Exatamente. E não tem como, né, Ana? Eu acho que mesmo com a terapia, isso não deixa de doer. Claro que dói menos, mas não tem como a gente dizer que isso não tem um impacto, né? Uhum. Quando eu tenho uma criança que sofre, por exemplo, violência, sofre bullying dentro da escola, dizer que isso não tem um impacto nela como adulto. Não tem como, né? Isso vai marcar e isso vai abalar a construção da autoestima, da autoconfiança, né? Quando você fala do lugar, eu penso muito nisso, né? Eu já não me sinto merecedor de vários espaços, e isso é extremamente violento, né? Com certeza. E você sabe que
eu pensando, você estava falando, né, da questão do tanto preconceito de raça, de orientação sexual. Eu assisti há pouco tempo, foi lançado o documentário Filho da Mãe, né? Que vai contar um pouco da história do Paulo Gustavo e, enfim, a trajetória dele com a mãe. Assim, é lindo, passei mal de chorar. Coitado, até meu filho assustou de tanto que eu chorei. Mas, assim, ele é muito emocionante. Assim, mas várias coisas me chamaram a atenção. Uma das coisas que eu achei muito interessante é o papel da família, assim. A família sempre acreditou muito nele. A mãe conta que, assim, ele não ia bem na escola, ele foi expulso de 3 escolas. Para mim, ele é claramente um TDAH também, assim. Mas, assim, a família apostou nele. E ele falou, não, eu quero ser ator. Eu quero estudar na escola tal. Então, assim, madrasta começou a juntar dinheiro. O pai vendeu um carro para ele, o carro que ele tinha para poder lançar uma peça que ele queria começar. Então, sabe umas coisas assim? Que eu acho que a família, ela tem um papel fundamental na nossa construção, né? A gente tem, claro, esse ambiente social, mas e um mundo hoje, pelo menos eu vejo no Brasil, extremamente hostil e preconceituoso, mas você acha que a família, ela consegue ou blindar de alguma forma isso, ou ajudar na construção dessa autoestima, dessa autoconfiança? Como que você entende isso? Eu acho que sim, na realidade, com certeza, né? Acho que o papel, né? E aí usar também a família, ou os cuidadores, ou os responsáveis, né, dessa criança conseguem ajudar, né? E acho que uma coisa que você falou que é relacionada à confiança, né? A confiança de começar a tentar se sentir bem, né? Então, essa coisa, acho que é uma das questões que vem aparecendo muito, por exemplo, do cabelo, né? O cabelo crespo. Então, como que as pessoas da família conseguem dizer para aquela criança, não, isso é legal, isso é bonito, isso é seu, né? Então, acho que o papel das pessoas que cuidam é muito importante. E aí eu até estava pensando, né, sobre isso, que acho que é importante a gente dizer também o quanto existem outras configurações de família, né? Porque às vezes quando a gente diz sobre família, a gente pensa sobre pai, mãe e os filhos, né? E aí aqui eu tô puxando essa discussão não para dizer só sobre 2 mães, 2 pais, Sim. uma mãe, né? Uma mãe solo. Exato, né? Mas para outras configurações, crianças que são criadas em coletividade, né? Famílias que acho que a gente encontra mais, né? De crianças que são criadas pelos avós, pelos tios, pelos vizinhos, né, pelos amigos de tal pessoa que ali naquele momento podem prestar o cuidado. Então, acho que esse é outro aspecto muito importante, porque isso é fundamental também na hora de se pensar, né, o que são essas famílias? Que famílias que são essas? Né, que condições que essas famílias têm também, né? E aí acho que isso se liga com... que acesso à informação esse tipo de família tem, né? Como que pode sair essa ajuda? Como que pode isso acontecer? Então, acho que também nessa discussão é importante a gente pensar a respeito disso, né? Lógico. Que essa família, esses cuidadores, têm muito potencial de ajudar, né? Isso é muito importante. Mas que algumas famílias, elas possuem condição maior de fazer isso, né? De pegar e de ajudar, e de conversar, e de ter acesso à informação, de buscar, de ter, né? Meios mesmo para isso. Agora, algumas outras, não, né? As crianças estão ligadas a muitos outros cuidados, e aí não estou dizendo que isso é ruim, né? Não é uma questão de dizer que uma família, né, não é essa questão, mas de dizer sobre esse acesso mesmo. Lógico. Você sabe que você me falou isso, me fez pensar. Eu trabalhei, logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar na África do Sul, e aí eu trabalhei como voluntária, né, num hospital de crianças vítimas de violência. Era um hospital infantil. E, assim, vi cenas terríveis, assim, de bebês com 2 pernas fraturadas por violência. E uma série de histórias, assim. Mas o que me chamava a atenção é que grande parte dessas crianças, na minha concepção naquela época, não recebiam o afeto devido, assim. Eram pouquíssimos funcionários por uma quantidade gigantesca de crianças. Eram crianças que não podiam entrar para a fila de adoção, por exemplo, porque eram filhas de pais vivos, né? Foram retirados da casa por violência. E aí elas tinham crianças que moravam lá no hospital há anos. E você olha para aquela condição, você fala, gente,
como que essa criança, nesse momento, crianças de 2, 3 anos, bebezicos de tudo, assim, eu falava, gente, como é que essa criança vai ser uma criança que tem uma estrutura psíquica adequada? Eu não tenho afeto, né? Que é o mínimo que eu preciso ter. E eu entendo quando você fala disso da questão da coletividade. Trabalhei muito tempo no CAPS, infantil. Então, a gente tinha crianças de abrigo, que também, que eu acho que esse hospital que eu trabalhava tinha uma função meio de abrigo também. Que são pessoas que estão lá na maior da boa vontade, mas são pessoas que não vão dar conta de dar afeto, como essa criança teria, por exemplo, num círculo menor, né? Então, essa atenção, ela tem que ser dissipada, e isso faz muita diferença, né? Com certeza, assim. Eu acho que esse olhar, a gente é construído pelo olhar do outro, né? E esse olhar, por exemplo, se eu tenho pais que têm uma estrutura psíquica boa, são pessoas saudáveis, ela vai olhar para essa criança com paixão, com carinho, vai dizer que essa criança é demais. Então, isso é fundamental para a nossa construção, né? Se eu tenho esse olhar, faz muita diferença. E não necessariamente essa criança vai ter também uma estrutura dentro de casa para isso, né? E aí dizer que essa criança vai crescer um adulto completamente sem cicatrizes, como que a gente diz isso, né? Isso é impossível, né? Muito interessante isso que você colocou. Tem um trecho aqui do livro da Viola que é muito interessante, que a mãe era uma pessoa sem estudo, sofreu muita violência. E aí um dia a Viola conta para a mãe que todos os dias ela corria desses colegas que a perseguiam, derrubavam, machucavam, né? E aí essa mãe fala assim, você vai falar para eles que você vai matar eles. E aí ela conta, né? Tipo, na simplicidade da minha mãe, essa foi a tática que ela fez. E ela fez isso. Um dia ela parou, olhou para eles, enfrentou os meninos e falou, eu vou matar vocês se vocês baterem em mim de novo. E eles nunca mais mexeram com ela. Mas assim, por isso que eu falo, não é necessariamente quando você coloca, Ana, pelo menos isso que eu penso, não é necessariamente em relação a estudo, né? Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso estar bem comigo para eu conseguir fazer outro ser humano ficar bem, né? Eu acho isso fundamental, muito legal isso que você colocou. Adorei esse ponto, muito bom. Ô, Ana, e outra coisa que eu ia te perguntar, assim, como que você acha a questão do próprio... Porque eu entendo que, assim, nós, enquanto sociedade, temos a nossa função de diminuir preconceito, né? Eu posso ter atitudes simples, como, por exemplo, não achar graça numa piada preconceituosa, né? Mas eu entendo que o Estado também tem uma função nisso, assim. Como que você enxerga o papel do Estado no combate ao preconceito em geral, assim? Eu acho que, primeiramente, né, o Estado ele precisa garantir os direitos, né? Então, o Estado está aí para isso, né? Essa é a função. E aí eu fico pensando que acho que dá para a gente começar a falar sobre isso, e eu até vou elencar, né, algumas coisas que são importantes, porque acho que toda pessoa ela tem que ter acesso, né? Ela tem que ter o direito a acessar algumas coisas, né? Então, ela tem que ter o direito de acessar a educação, de acessar a saúde, de acessar cultura, lazer, moradia, né? Então, essas coisas, as pessoas elas têm que ter direito de acessar. Perfeito. E tem que ter direito de acessar com qualidade. Né? Então, esse é um aspecto fundamental. E aí, acho que quando eu falo disso, também fico pensando na saúde mental. Né? O quanto que a saúde mental, e muitas vezes isso não é falado, o quanto que a saúde mental também é construída a partir disso. Né? Então, como que uma pessoa consegue estar bem se ela não tem acesso a direitos? Né? Então, a gente já começa a falar aí. Né? Então, acho que falando primeiro. E aí, acho que o interessante de pensar nesses aspectos também é que toda e qualquer pessoa ela tem que ter acesso a isso. Né? Então, a gente está falando de preconceito, está falando de pessoas que são discriminadas, essas pessoas, todas elas precisam ter acesso a isso. Né? Então, acho que o Estado já começa ele, precisa garantir esse acesso. Né? E aí, há essa questão, né? E de colocar também que dentro da educação, por exemplo, precisa ter o combate ao preconceito. Claro. Né? Precisa ter nas pautas, né? Precisa falar com as crianças, precisa dizer sobre as pessoas. Que as pessoas elas existem, elas precisam,
não é só sobreviver, né? Elas precisam viver com dignidade, né? Com dignidade, com respeito. Né? E o nosso papel enquanto pessoas, você até colocou, né? Qual que é o nosso papel enquanto pessoas? É respeitar isso, né? Respeitar o outro, é respeitar a forma como o outro vive, né? Respeitar a condição que o outro tem. E aí, do Estado garantir esses direitos, né? Esses direitos para que as pessoas possam acessar isso, né? E aí, até coloco, né, o quanto que isso tem esse impacto na saúde mental. Né? Então, talvez eu possa pensar, né, que isso seria uma questão até de usar algumas coisas para prevenção das discriminações e das violências, né? Para que elas diminuam, que o bom seria se elas não acontecessem. Com certeza. Né? Mas medidas que possam ajudar na prevenção, né? Para que isso não aconteça. E até acho que um ponto fundamental que eu até já coloquei é a questão da educação. Né? Isso. Por qual meio, como que a gente consegue pensar a respeito disso, falar sobre isso, né? Para que as pessoas tenham acesso à informação. Né? Então, acho que esse é um ponto assim, né? E aí, através desse pensar acessos a direitos, essas são as políticas públicas, né? Que o que o Estado pode fazer, o que o Estado precisa fazer para as pessoas elas acessarem, né? Então, por isso que os programas são muito importantes, os programas sociais são muito importantes, né? As escolas são muito importantes, né? O SUS é muito importante, né? Porque é a partir disso, né, que as pessoas elas vão ter acesso, né? Maior parte da população não tem acesso. Infelizmente. Né? Não tem acesso a isso. E aí, tá tudo muito precarizado, né? Porque aí também, claro, né, existem muitas críticas a isso também, porque tá muito precarizado, né? A educação tá precarizada, a saúde tá precarizada, de fato. Né? Tá precarizado mesmo. Né? Mas é a partir dessas coisas que a gente precisa garantir que as pessoas elas tenham acesso, né? Porque esses programas vão trazer, né, essas outras pessoas que não conseguem ter acesso. Pode falar? Não, e as duas outras, só assim, para frisar, assim, nesse sentido, da cultura e do lazer também, que eu pensei, né? Porque muitas vezes é como se fosse negado esse direito. E esse é um direito fundamental. Com certeza. Né? Então, muitas vezes, quando a pessoa ela não tá bem, ela é encaminhada, né? Ou para psiquiatra, ou para psicólogo, há muito isso, assim, né? O que você faz? A pessoa trabalha. Isso, gente, isso me choca no consultório. Como? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? As pessoas não sabem o que dão prazer, o que é lazer, né? Exatamente. Então, assim, porque a maioria das pessoas, elas não têm direitos, né? Elas não têm direito a acessar isso. Né? Trabalhar, descansar. Comer, trabalhar e descansar. E algumas nem comer. Né? Então, descansar, né? Descansar aqui que é descanso também. Isso, né? Porque daí você pega um transporte público. Esses tempos eu até assisti um documentário sobre os vendedores de mate do Rio de Janeiro, assim. Eles andam com aqueles negócios super pesados na praia, enfim. Mostrava o dia de um vendedor desse. Parece uma coisa simples, mas eles acordam às 4 da manhã, preparam, na verdade, sim, começa a preparar na noite anterior, mas enfim, levanta às 4 da manhã, vai pegar o transporte 5 e pouco para 7h30, 8 horas estar na praia. Começa a trabalhar, fica o dia todo andando no sol, para no fim do dia voltar para casa, fazer toda a preparação do mate para o dia seguinte. Isso leva horas, então vai dormir por volta da meia-noite. Então, quem que consegue ter momento de lazer da meia-noite às 4 da manhã? Se eu não tenho condição, se eu não tenho tempo nem de descansar adequadamente, né? Então, quando você fala, eu penso nisso, né? Vai muito além, né? Muito legal, ótimo. Tem que refletir, né? É isso, né? Tudo isso faz parte de conseguir viver com qualidade, né? E aí acho que outro aspecto, que daí eu pensando, né? Acho que nessa coisa mais preventiva, né? De educar, de socializar, de coletivizar, né? Para que esse preconceito ele diminua ou ele não exista, né? Que seria o ideal, né? Acho que tem essas outras medidas também que são mais relacionadas ao racismo, né? Porque daí pensando, né, na questão do racismo estrutural, por exemplo, né? Então a gente tem aí um racismo que ele está em todas as esferas, né? Ele está nas instituições, ele está no Estado e ele está na relação das pessoas, né? Na forma como nós se relacionamos. Então,
o Estado também é propagador desse racismo, né? Então, acho que esse é outro aspecto que daí eu puxando mais para essa questão racial, do quanto que muitas vezes o Estado também faz essa função de exterminar a população preta, por exemplo. Né? E utilizar a violência, utilizar desses meios para acabar com essas pessoas, né? Utilizando dos confrontos, né? Isso. Mata todo mundo, e aí entra nas favelas e mata. Então, assim, acho que isso também tem a ver, né? Porque isso é exterminar a população preta. Lógico. Né? Então, acho que essa é uma das questões também que tem que entrar nesses aspectos. E aí, acho que, por último, assim, do que eu pensei, nas medidas punitivas também para quem faz, né, esses crimes. Porque isso, né, o racismo é um crime. Isso. Né? Então, não é uma brincadeira, não é um pedir desculpa, né? Precisam existir ações punitivas, né, para que esses crimes sejam punidos. E aí, para além disso, que eu fico pensando também, porque acho que só a punição por si só, ela não vai gerar, né? A pessoa precisa entender também por que aquilo acontece. Então isso tem que estar muito ligado à educação, né? De novo. O quanto a educação é importante para que as pessoas elas tenham acesso a isso, né? De que não, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso por tal motivo, porque essas pessoas, né, elas existem. Então, acho que é isso, assim, né? De caracterização enquanto crime, de punição, né? De tudo o resto aí que eu falei. Não, e você sabe, Ana, o que é muito interessante quando a gente pensa na questão da educação, lógico, né? A gente não tem que olhar para... Eu brinco que assim, na escola, não é tudo que a gente tem que resolver na escola, claro. Mas essa questão, ela é fundamental. Então, se eu tô dentro de uma sala, se eu sou uma professora, eu tô dentro de uma sala de aula e eu vejo uma atitude violenta, eu tenho que ter habilidade para intervir. E aí, para isso não nasce com a gente, eu preciso aprender. Então, na minha formação, enquanto profissional, eu tenho que ter tido essa capacitação. Então, como é que eu vou lidar com a violência? Como que eu entendo a questão, por exemplo, do racismo estrutural? O quanto isso está incrustado na sociedade? O que eu posso fazer enquanto professor para diminuir isso, para intervir? Porque se isso começa a ser trabalhado lá na infância, eu pelo menos na maior parte das vezes, a gente faz com que essas crianças cresçam pessoas mais tolerantes, né, respeitosas. Então, é fundamental. Eu entendo que a educação ela tem que ser inclusiva sempre, né? Mas, para isso, eu preciso realmente capacitar, porque muitas vezes a gente não tem pessoas capacitadas também, né? Por uma formação, enfim. Se a gente não coloca isso como uma prioridade, isso não vai ser, né? Eu acho isso fundamental, assim. E quando a gente fala da questão do racismo estrutural, me faz pensar muito na Conceição Evaristo, né? Uma escritora fantástica, assim, e eu vejo ela como um exemplo claro de como, por exemplo, a cor, no caso dela, influenciou no reconhecimento, né? A mulher é uma linguista e uma escritora fenomenal, foi reconhecida fora do Brasil, recebeu o prêmio em Paris para depois começar a ser reconhecida dentro do próprio país, por ser uma escritora negra e que fala sobre essas questões, né? A maior parte dos livros dela vão abordar discriminação, tanto de discriminação racial, de gênero, de classe social. Então, e é interessante até que, pesquisando sobre ela, eu vi que ela deu entrada, inclusive, para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, né? E não foi aceita. Então, olha o quanto isso é significativo, né? Isso agora, século XXI, né? Então, eu entendo que a gente ainda tem muito para melhorar, né? Tanto como sociedade, como Estado, né? Como família, enfim. Mas eu achei que esses pontos que você colocou, Ana, são fundamentais. É isso, né? Eu preciso entender que o ser humano, ele é um ser humano como um todo. Todos os seres humanos têm direito, né? Deveriam ter, pelo menos, né? Direito à educação, à saúde, ao lazer, à arte, como prioridade. Que legal. Como se isso não impactasse na nossa saúde mental, né? Fundamental. Sempre quando eu vou falar de depressão, dando aula, enfim, eu sempre falo.
Não tem como a gente falar, por exemplo, em tratamento de depressão se a gente não melhorar as condições sociais dessas pessoas. Eu vou ser feliz morando numa favela em que eu tenho violência todos os dias, que eu não como adequadamente, que eu não tenho acesso a uma educação de qualidade. Vai dizer que essa pessoa vai ser uma pessoa super feliz, super... Não, entendeu? Você tem que passar muitas coisas para eu dar conta, né? Então, muito interessante, assim. E aí, Ana, o que mais você tem? Mais algum ponto você quer trazer? Não, acho que essa coisa é bastante importante, né? Isso que você falou desse não reconhecimento, porque é esse processo que acontece, né? Assim, dessa questão do racismo, né? Por exemplo, que foi o que você citou aí, que as pessoas, elas de fato não são faladas, né? E aí acho que dá pra gente pensar, né? Ela ainda era uma mulher preta, né? Então, tem essa questão, né, do quanto que esse processo de colonização também, né, que a gente vai perdendo tudo isso, né, você vai perdendo o reconhecimento das pessoas e não só o reconhecimento, né, mas esse olhar do outro mesmo, isso. Que acho que foi o que eu comecei a dizer lá, né, que nem as pessoas pretas, por exemplo, elas conseguem encontrar coisas, né? Eu cito sempre o meu exemplo, né? Que descobri que era uma mulher preta na faculdade, né? Então, eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos, então quantos anos da vida eu passei sem perceber? E a partir disso, muita coisa muda. Olha. Né? A partir de quando você se reconhece, perfeito, né? Muita coisa muda a partir daí, né? Então, acho que isso também é uma violência, né? De eu só ter conseguido perceber com 18 anos, né? Isso é uma violência social, né? Então, acho que essa é uma questão bastante importante, assim, porque a cultura negra, a cultura latino-americana, né? Isso não é valorizado aqui, a gente não vê falar, né? E muito por esse processo, né? Do eurocentrismo, né? Do imperialismo, que vai colocando esses estados poderosos como uma referência, né? De arte, de tudo, né? Que além de comandar política, economia, ainda comanda a cultura, comanda a nossa subjetividade, né? Então, acho que esses aspectos são bastante importantes. E aí, voltando para um outro ponto que você falou também, que sobre representatividade, né? Que eu acho que é bem importante dizer isso aqui, né? De que a representatividade, ela é muito importante, mas ela não é só isso, né? A gente não quer só representatividade, né? Eu não quero só representatividade. Então, eu quero meus direitos garantidos. Claro. Né? Eu quero chegar, eu quero acessar os lugares, eu quero, né, entrar numa loja e não ser olhada, né, de forma, né, negativa. Eu quero acessar estudo, eu quero que os meus também tenham acesso a isso. Né? E acho que isso é muito importante também, né? Enquanto a gente precisa levar os outros. Né? Tem uma música do Djonga que eu gosto que ele fale, né? Que ele fala sobre o que ele conquistou, né, através da música e tal. E aí ele fala que ele tem o carro do ano, mas ele luta para que no velório dele todo mundo tenha carro do ano. Só não tenha quem não quer. Porque o resto todo mundo tem que ter. Né? As pessoas dele, né? As pessoas que ele fala. Né? Então, acho que isso é bastante importante, né? A gente entender que tudo isso também perpassa, né? Toda essas relações. Então, acho que isso é bastante importante. Perfeito. Acho que isso. Não, você sabe que eu acho que esse processo de reconhecimento, assim, achei isso lindo, assim, é o ponto inicial, né? Eu preciso me reconhecer nesse lugar, eu preciso entender que isso, por exemplo, foi uma violência e a partir disso eu vou lutar contra isso, contra uma série de outras coisas. E isso tem a ver com um trecho do livro da Viola que... Como eu li há pouco tempo, isso está fresquinho na minha cabeça ainda, né? E ela fala, numa sessão de terapia, que ela queria curar essas feridas, né? Essa violência que ela sofria nesse 3º ano é muito significativa, e depois ela conta muitas outras histórias muito pesadas, assim. E aí ela diz que ela quer curar, né? Essa menina, essas feridas. E aí o terapeuta pergunta para ela assim, mas por que você está tentando curá-la? Eu acho ela bem durona, se referindo à Viola criança, assim, né? Ela sobreviveu. Você consegue abraçá-la? Você consegue deixar que se empolgue com a mulher de 53 anos que ela vai se tornar? Aquela garotinha sobreviveu e é de 53 anos que precisa de ajuda, assim. Eu acho isso
fundamental, porque eu acho que o processo terapêutico, ele ajuda a gente a ressignificar a nossa história, as nossas feridas, e a partir do momento em que eu tenho uma consciência melhor de mim, eu consigo ser melhor para o outro, né? Como que você acha, Ana, que o processo terapêutico pode ajudar que a gente transforme também o mundo? Acho que esse é um aspecto, assim, fundamental também, né? Que, claro, eu trabalho com isso, então eu acredito, né, que isso seja possível, né? Então, acho que é fundamental, assim, né? Claro que a gente vai dizer também, né? Porque quem que tem acesso ao processo terapêutico, né? Quem dessas pessoas que eu falei tanto aqui, quem delas tem acesso a isso, né? Então, acho que não é todo mundo que tem acesso, né? Mas vou dizer aqui pelos que têm acesso, então, né? Que é fundamental, né, a gente falar sobre isso, né, a gente entender essas questões, e aí acho que vou dizer sobre o que eu trabalho, assim, né, sobre o que eu tenho tentado fazer, que é muito de se reconhecer, né, de reconhecer o seu, de reconhecer aquilo que você aquilo que as pessoas que você teve contato, dizendo de cuidadores, de pessoas que estão, que fazem esses cuidados, mas que para além disso, né, existe toda uma coisa em volta, né? Porque acho que até pelo sistema que a gente vive, é tudo muito levado a essa individualidade, né? Então você vai para terapia para resolver o seu problema individual, né? Então é toda essa lógica, assim, né? Então, e isso adoece, porque aí coloca a pessoa como responsável por ela mesma, né, como só ela, então só você, e tem muitas frases, né, muita gente, só você vai mudar, só você vai ressignificar a sua vida, só você é responsável pela sua trajetória. Se fosse, tava bom. Com certeza, né? Todo mundo tinha trajetória brilhante. Exato, então as coisas elas não funcionam assim. As pessoas, elas não sozinhas, né, ela não é capaz de mudar o mundo. Ela não é capaz de fazer ela ter acesso a outros lugares. Então, acho que assim, o processo terapêutico é muito importante quando ele é utilizado para isso também, né? Para reconhecer violência, para dizer, isso foi violento mesmo, né? Mas a gente consegue encontrar ali outras formas de sair. Muitas vezes, sair desse caminho da violência é também entender o ódio. Né? Entender que o seu ódio, a sua raiva tem valor, né? Que isso, sim, te violentaram, né? Então, você tem direito de sentir ódio, mas que esse ódio também seja direcionado a coisas que não vão te matar, que não vão te adoecer. Né? Então, eu sempre trago isso também. E o quanto que o processo terapêutico pode trazer esse reconhecimento das suas individualidades, mas também reconhecer que existe a coletividade, que existe uma sociedade, que existe uma lógica por trás das coisas e que, né, a gente tá no meio disso e a gente não foge disso. Mesmo se eu quiser, eu não tô fora disso. Com certeza. Então, muitas vezes também a saída, né, que às vezes dentro do processo ali, a saída é coletivizar mesmo. Né? Então, procurar um coletivo, procurar uma organização política, procurar qualquer coisa que te coletivize. Né? Que leve aquele ódio que você tem, né, para outro lugar. Porque não é você que é responsável pela bosta que você tá vendo. Desculpa falar assim. Mas é isso, assim, né? Não é... Então, acho que o processo terapêutico é muito importante nesse sentido. Né? De trazer, de dar espaço para aquela pessoa, de dar lugar para aquilo. Então, você tem direito de falar, você tem direito de sentir. Né? E quando você encontra o outro, né, que tá numa mesma situação que você tem o seu sentimento validado também. Eu acho que isso é importante, né? Quando eu vejo que tem outras pessoas que estão na mesma situação que você une forças, né? Eu acho que a representatividade também tem a ver com isso, né? Muito legal. Olha que bacana. Tá vendo, gente? Sensacional, né, Ana? O que eu posso dizer? Que eu tenho muita gratidão por isso. Eu agradeço a sua presença, pelas todas as reflexões que você trouxe, por partilhar a sua história, a sua própria vivência, tanto pessoal quanto no consultório. E eu acho que a nossa função é que a gente se desconstrua diariamente, que esse preconceito tão estrutural, ele diminua a cada dia, e que a gente entenda que as pessoas, elas são pessoas. Cada um tem sua batalha invisível e todos estamos buscando lugar ao sol, e que a gente consiga respeitar e ajudar as pessoas nesse processo também, né?
Muito obrigada, Ana, pela presença. Imagina, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho que isso é fundamental falar sobre esses temas. Fiquei feliz que esse foi o tema escolhido, né? Acho que isso é muito importante. E também dizer o quanto que é nossa obrigação enquanto profissional, né? Buscar falar sobre essas coisas. Porque a gente vai encontrar qualquer pessoa, né? Dentro de uma clínica ou dentro de de qualquer outro lugar que você vai trabalhar. Então, acho que isso é bastante importante. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Até o próximo episódio.